Olá, então vamos falar hoje sobre formação da personalidade e as suas implicações. Então, falando em personalidade, a gente tem que sempre falar do Cloninger. Cláudio Roberto Cloninger já esteve aqui no Brasil, frequentemente aqui no Sul. Tá? O Cloninger é um médico, psiquiatra, geneticista também, professor da Universidade de Washington, nascido lá no Texas, e ele criou um modelo que é utilizado ainda amplamente, que é a TCI, tá? Que é o Temperament and Character Inventory, aonde, na ideia do Cloninger, a personalidade, digamos que é uma soma do temperamento com o caráter. Então, o que acontece? O temperamento, segundo o Cloninger, ele tem muito mais aspectos genéticos. A pessoa nasce com um temperamento já predisposto segundo as suas questões genéticas, pai e mãe, por exemplo. E já o caráter ele é formado ao longo da vida, com as nossas memórias, com as nossas vivências. Então, segundo o Cloninger, o temperamento ele é mais genético, mais, enfim, congênito, e o caráter ele é mais adquirido, ele é mais ambiental. Tá, voltando aqui, o que acontece? Essa é a teoria, era a teoria inicial do Cloninger, só que depois que ele viu que na realidade não era bem assim. Teve uma pesquisa que ele fez de herdabilidade, de temperamento e caráter, e ele viu que o temperamento, da forma que ele avaliou, era 60% genético, ou seja, 40% do temperamento tinha questões ambientais, e o caráter 40% genético e 60% ambiental. Então, essa teoria inicial dele, depois quando ele foi testar, falhou. Não tinha tanta plausibilidade assim. E o que é o temperamento, então? Temperamento, não só Cloninger, outros autores também falam, tá? Que é a base biológica, genética, constitucional, e ela produz viés na aprendizagem. Porque, vamos dizer uma coisa, uma pessoa com um temperamento mais ansioso, mais evitativo, ela vai se expor a menos situações novas ao longo da vida, porque ela tem medo de se expor. Então é isso que se fala, que produz viés na aprendizagem. A pessoa com determinado temperamento, ela não vai se expor, ou ela vai se expor mais em determinadas situações. Mesma coisa, uma pessoa com temperamento muito expansivo, ela vai se expor a situações mais novas, mais ousadas, e isso vai gerar mais situações, ou seja, gerando um viés. Talvez ela seja exposta mais a situações perigosas, daqui a pouco vai ter mais chance de vir a sofrer uma situação traumática, por exemplo. Tá? E o temperamento, digamos que é a nossa base de humor, nossa base, nossa reação básica ali às emoções. Ela vai ditar nossa suscetibilidade e estimulação, tá, a determinadas situações, de como é que a gente vai reagir com determinadas emoções. Então, a pessoa que tem um temperamento mais irritável, por exemplo, ela tem uma tendência a reagir com raiva mais. A pessoa com temperamento evitativo tem uma tendência a reagir com a base da emoção do medo. Uma pessoa com temperamento mais melancólico, a base da tristeza. Então, isso, temperamento, digamos que é a nossa base ali, onde a gente vai formar a nossa personalidade. Já o caráter, ele amadurece ao longo do desenvolvimento do self da pessoa. Então ele é adquirido mais através da aprendizagem, segundo essa teoria de Cloninger. E ele vai também incluir funções integrativas e organizadoras da pessoa. A gente falou lá, a gente pode incluir também no caráter a questão da forma dos mecanismos de defesa que a pessoa utiliza, da forma de estratégias de coping, de resolução de problemas, a gente pode também incluir aqui no caráter. Então o caráter vai de acordo com as vivências da pessoa que vão formando o caráter dela, que vão formar também uma base importante aí para a personalidade. Então o caráter ele é mais ambiental, de acordo com a pessoa vai viver. E personalidade o que é? Então vai ser temperamento, as representações internas de si mesmo e do outro, que são ligadas a estados afetivos e são exteriorizadas nos relacionamentos interpessoais. Então como é que vão ser essas relações, como é que está, no caso, representado o pai, mãe, a pessoa dentro dela, os mecanismos de defesa que ela utiliza, então se a pessoa é mais primitiva, se a pessoa é mais neurótica, a pessoa é mais madura, e o estilo cognitivo dela, ou seja, um estilo de cognitivo mais pessimista, um estilo de cognitivo mais otimista. Então, tudo isso vai formar a personalidade da pessoa, soma de temperamento, caráter, e aí formamos a personalidade. Aí no próximo vídeo a gente vai falar agora sobre
transtornos de personalidade, porque personalidade, todos nós temos uma determinada personalidade. Não existe, digamos, que tal personalidade é melhor que a outra. Não, todos nós temos a nossa personalidade que a gente formou, tá? Em geral, essa personalidade, ela acaba ficando mais, digamos que formadinha lá na vida adulta, mas a gente sabe que às vezes a personalidade pode mudar ao longo da vida. Antes se pensava que não, que a personalidade aos 18 a pessoa não mudava mais, mas a gente vê que determinadas situações de vida, determinados usos de substâncias, transtornos mentais podem vir a alterar a personalidade. Por exemplo, um traumatismo craniano, vocês têm um caso clássico daquele que teve uma barra na cabeça, agora me fugiu o nome, tá? Onde a pessoa, depois de um traumatismo craniano, mudou a sua personalidade. Tá? Então vamos lá com a aula de transtorno de personalidade.